Vamos falar um pouquinho de campanha eleitoral, né? Faltando menos de um mês para as eleições, os candidatos intensificaram a agenda de campanha e aí mais eventos, mais chances de eles falarem bobagem. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, em evento na Firjan, com empresários do estado do Rio, falou sobre o seu plano para a economia. No fim, ele afirmou que o evento foi um comício para gente preparada e disse que seria um serviço pesado falar sobre os mesmos temas na favela. Caetano, por favor, que dele. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia, né, disruptiva, né, desses modelos que nós temos. E essa declaração do Ciro Gomes foi chamada de gafe pela imprensa e também foi classificada assim como gafe uma fala machista, mais uma, do Lula. Em discurso no Pará, ele disse que trabalho doméstico é serviço de mulher. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço da mulher. Porque assim ele vai ter parceiro. Você não sabe como é bom a gente ganhar um salário e no final de semana pegar a família da gente e levar num restaurante para comer. O prazer de uma mãe sair com o seu marido e com o filho e saber que ela não tem que lavar a louça. Constantino, imagina o Bolsonaro fazendo comentários desse tipo aí que tem feito Lula toda hora, do tipo que fez o Ciro Gomes, ou uma bobagem, o Bolsonaro usando lá um colar indígena, como usou o Lula lá na Amazônia, nesses dias que ele andou por lá, apropriação cultural, que é uma bobajada, mas iam encher a paciência dele com certeza. No caso do Lula e do Ciro Gomes, são gafes. É impressionante o duplo padrão, né? O Ciro Gomes e o Lula podem falar as maiores barbaridades do mundo, eles cometeram apenas gafes. O presidente fala uma coisa que faz sentido, é tirada de contexto e espalha um fake news, dizendo, por exemplo, que ele imitou gente asfixiando na pandemia e por aí vai. Agora, eu não vou nem me estender nesse comentário, porque todo mundo já sabe que a mídia militante, a velha imprensa, é totalmente capacho, vassalo, sabujo do petismo, né? E da esquerda em geral. Mas já que você mencionou índios, eu quero trazer aqui para o nosso público, né? Essa que eu li, que realmente é só para a gente lembrar quem eram as pessoas que até pouco tempo atrás queriam monopolizar a fala em nome da ciência, né? Olha o nível de cara de pau dessa turma. Chamada, manchete, Rock in Rio dispensa cacique e cobra coral, que diz conter o clima, e festival tem chuva. Olha o elo causal. Essa turma que quer falar em nome da ciência com vocês. Virou palhaçada, Lacombe. Olha, quem acredita ainda nessa mídia precisa acordar. Esse cacique cobra coral, não era o Mota, que é carioca como Constantino e eu, não era aquela fundação que recebia uma grana, acho que do município, da prefeitura, para impedir chuva em momentos especiais? É isso. Para quem é de fora do Rio não conhece. É isso, né? Mota. É isso. Cacique Cobra Coral é fundação, tem uma fundação e recebia um dinheiro, tinha um contrato, até onde eu sei, com a Prefeitura do Rio de Janeiro para garantir o bom tempo em ocasiões especiais, né? Mas para a gente ver que os absurdos no Brasil já vêm de muito longe. Em relação a essa questão da linguagem, o Ciro Gomes caiu vítima do politicamente correto que ele mesmo, muitas vezes, defende. Esse patrulhamento da linguagem é uma enorme besteira. Ninguém sobrevive a uma vigilância permanente sobre o que a pessoa fala. Logo quando aconteceu essa operação contra os empresários, eu tive uma conversa no ar, eu não vou citar o meu interlocutor, mas muita gente vai se lembrar, em que o meu interlocutor começou a achar alguma coisa razoável na operação, porque, afinal,
o fulano não podia ter dito aquilo, e aí eu fiz um desafio. Vamos fazer o seguinte, você acha razoável isso? Então, abre o seu celular para a gente, abre todas as suas conversas de WhatsApp para a gente examinar. Vamos ver tudo que você fala com o pessoal do futebol, o pessoal da academia, com o pessoal do trabalho. Eu tenho certeza que ninguém no planeta Terra passa nesse teste. Em relação ao candidato do PT, ele segue em campanha para reeleger o presidente Bolsonaro logo no primeiro turno. O candidato do PT é autor de declarações tão grosseiras sobre mulheres, por exemplo, que são impublicáveis. Eu não tenho coragem de repetir essas declarações aqui. E aí, de novo, a gente vê o choque da realidade do que é o PT e o seu candidato com essa narrativa de que a esquerda é defensora de minorias, né? É uma narrativa que a esquerda criou desde a década de 60, quando as bandeiras revolucionárias de ditadura do proletariado não funcionavam mais. A esquerda, então, resolveu, impulsionada pelo grancismo e, no caso dos Estados Unidos, pelos ensinamentos de Saul Alinsky, que disse que a recomendação do Saul Alinsky, o militante de esquerda, foi: não importa qual seja a causa, você precisa se envolver e assumir a liderança, porque esse é o caminho para o poder. Tem uma frase famosa dele que é: "The issue is never the issue, the issue is always power." Quer dizer, a questão nunca é a questão. Feminismo, defesa do meio ambiente, a luta contra o preconceito racial, a questão é sempre o poder. Quando os socialistas, comunistas e progressistas, porque a gente sabe que é tudo a mesma coisa, quando eles chegam ao poder, eles tratam as minorias com paredão e campos de concentração, como, por exemplo, fez Pol Pot, o ditador do Camboja, educado na França, quando chegou ao poder, matou 25% da população do seu país. Isso no Brasil equivaleria a matar 50 milhões de pessoas. Essa não é a regra, não é a exceção, essa é a regra nos regimes socialistas e comunistas. Eu hoje publiquei em todas as minhas redes sociais um breve texto falando sobre Revolução Francesa, comparando com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, essa sim, uma revolução feita em defesa dos direitos humanos, e principalmente com a Revolução Americana, que na verdade foi um movimento de independência. A França teve a Revolução Sangrenta, a Revolução Francesa. Os Estados Unidos teve a Revolução Americana, que foi uma afirmação verdadeira nos direitos humanos. Qual é o resultado 200 anos depois? A França perdeu o posto de potência mundial há muito tempo, chegou a ser invadida e ocupada pela Alemanha nazista, e hoje os Estados Unidos é o país mais poderoso, mais rico e mais livre do mundo, porque, Lacombe, tudo começa com as ideias certas. Ana, em relação a essas falas recentes do Ciro Gomes e do Lula, para a nossa imprensa, então, está combinado assim: o Bolsonaro comete crimes ou prepara crimes e o Lula e o Ciro Gomes, eles cometem gafes. Exatamente. Tem a fala também do Lula, né, que é uma fala homofóbica, seria homofóbica na boca do presidente Bolsonaro, aquela lá de Pelotas, eu não vou nem repetir, as pessoas sabem. Mas na boca do Lula, não. Agora, falando de mulher, interessante que dia 31 de maio desse ano, a senadora e agora presidenciável, né, Simone Tebet, ela defendeu mais participação das mulheres na política. Nós temos aí um print, né, do Senado Notícias. Curiosamente, o TSE suspendeu a propaganda com a primeira-dama, da Michele Bolsonaro, a pedido de quem? De Simone Tebet, né? Que coisa, que hipocrisia, a hipocrisia exposta aí de uma maneira inacreditável. Agora, Simone Tebet é aquela que a hipocrisia comanda as falas da senadora, ela que fala que queria mais mulheres na política,
derruba a propaganda aí tenta derrubar e derrubou, suspendeu, o TSE suspendeu a propaganda da primeira-dama. Ela que fala que mulher vota em mulher, ela não defendeu as mulheres, né? Doutora Nise Yamaguchi e doutora Maíra na CPI da Covid. Fala, Consta. Não, para dizer só que o tiro saiu pela culatra, né? Só nas minhas redes eu divulguei o vídeo em questão, a propaganda da primeira-dama deu mais de 1 milhão de visualizações, e muita gente eu vi que divulgou. Ou seja, até como estratégia foi burrice, né? Um tiro no pé. Mas a hipocrisia é muito bem apontada. E já que você trouxe o nome da Nise Yamaguchi, a doutora que foi tratada de forma humilhante por aqueles homens, né, caciques políticos, naquela CPI circense, eu quero lembrar de outra fala do ex-presidiário também, do Lula, que você trouxe aí, a de Pelotas mais antiga, mas ele falando com o Otto Alencar, senador, ele disse, né, gostei que você esculachou aquela japonesa. Eu acho que mistura misoginia e xenofobia numa frase só. Não, mas ele pode, Constantino, ele pode. O ex-presidiário pode tudo com aval do STF, né? Nós sabemos muito bem que mulheres liberais, conservadoras, não são defendidas por outras mulheres, gays conservadores, negros conservadores, é tudo uma hipocrisia. E quanto mais essa gente fala, quanto mais essa gente alimenta a censura, alimenta a derrubada de redes sociais, alimenta a censura, inclusive com médicos aí, né, na pandemia, 2 anos, médicos sendo censurados, plataformas sendo derrubadas. Quanto mais eles fazem isso, a sensação que eu tenho, principalmente quando a gente está aqui no Brasil, é de que um exército que vai contra esse monstrengo aí que criaram, ele cresce de uma maneira inacreditável. Por isso que eu acredito também que esse 7 de setembro será histórico, inclusive com pessoas que talvez não estariam pensando em votar no presidente Bolsonaro, mas que agora, por causa desse monstrengo aí, da censura, da mordaça, das inconstitucionalidades, o que isso foi criado, o brasileiro ele vai com o cartaz aí, né? Brasil acima de tudo, não apenas pelo presidente Bolsonaro, mas porque nós sabemos que tipo de monstro será alimentado se o ex-presidiário vencer, inclusive com mais 2 tentáculos em 2023 dentro do STF. A gente, sobre a Simone Tebet, né, ela tem essa mania de dizer que é aquela velha história, mulher faz o que quiser, mas tem que votar em mulher, né, e eu fico imaginando se Simone Tebet tivesse possibilidade de ser eleita, se presidente da República ia propor algum modo de trazer mais homens para cursos de nutrição, fisioterapia, esse tipo de enfermagem, por exemplo, que são profissões ocupadas majoritariamente por mulheres, né? Essa história de que mais mulheres, como a Ana falou, com Constantino, mais mulheres na política vai ser a solução para tudo. Isso é uma grande bobagem, né? A gente precisa de gente honesta, trabalhadora, competente, independentemente, podem ser mulheres, podem ser homens, não interessa a mínima.